Questão SpaceX AMAN 2016. Na descrição do vídeo nós temos um link contendo um PDF com com 12 questões de história dessa prova. Então baixa o PDF, responde as questões e confere o gabarito. Se você errou ou teve dúvidas, você analisa comigo. Falei com mais de 12 não, era 12. Por quê? Porque nós já passamos de 500 questões respondidas no canal. Uma marca interessante. Então tem 500 vídeos aí para você se deleitar na história. Leia as afirmações abaixo referente à colonização das Américas e assinale a única alternativa correta. Às vezes, a forma como as questões ficam dispostas, elas ficam bem confusas. Eu achei essa questão um pouquinho confusa, mas aí tudo bem, entre eu achar e não sei. Bom, essa é a última da nossa bateria. Ele diz assim, ó, os primeiros colonos tinham diversas origens e condições sociais, sendo os degredados, que são os excluídos socialmente, mulheres para serem leiloadas como esposas, órfãos, camponeses sem terra, grupos de religiosos fugidos da perseguição que eram vítimas na Europa. Por esse contexto, você tinha que entender que são os primeiros colonizadores do que virá a ser os Estados Unidos. Então eu tenho aqui a colonização inglesa, que é o que ele vai querer mais para frente. Isso é os Estados Unidos, Diego? A perseguição religiosa foi fundamental. Nós estamos falando de uma religião anglicana oficial no estado da Inglaterra, naquele período da monarquia absolutista, principalmente durante o período conhecido como o período elisabetano, em que a Elizabeth era anglicana, rainha da Inglaterra, Elizabeth I, e perseguia principalmente os puritanos. Então, por conta desse comando, a gente só consegue encaixar aí a Inglaterra. Por outros, até podia ser Portugal, quando ele menciona os degredados, enfim. 2. O modelo de colonização consistia em conceder ao colono o direito de escravizar certos números de indígenas para fazê-los trabalhar na exploração de ouro, na agricultura e em serviços domésticos. Esse direito concedido nós chamamos de encomienda e o trabalho escravo é a mitra. E nós estamos falando da colonização espanhola. A mitra era de cultura indígena, enquanto que a encomienda nós nos relacionamos, ou estamos falando ao direito que a coroa portuguesa dá ao colono, coroa espanhola, desculpa, ao colono. 3. Houve preferência desde cedo à produção agrícola em larga aceitação na Europa, como o fumo, o algodão e o anil, em grandes propriedades de monocultura com utilização de mão de obra escrava. Nós estamos falando então do plantation. Temos 2 grandes locais de produção de plantation. No Brasil, que é a cana-de-açúcar, e nos Estados Unidos, o fumo, o algodão e o anil, mas principalmente o fumo e o algodão. Então, é colonização inglesa aqui. 4. Era ideia entre boa parte dos colonos a visão de Calvino para que o ócio é pecado e enriquecer trabalhando é indício de que o indivíduo era salvo. É igual à questão 1, quando ele menciona os religiosos foragidos. Calvino, calvinista. Os calvinistas ingleses são chamados, nesse caso aqui, de puritanos. Então, o item 4 fala da colonização inglesa. 5. Nos primeiros contatos com os astecas, pensaram que os colonizadores eram deuses e os presentearam com ouro. Nós estamos falando então da cultura asteca, que é colonizada pelos espanhóis. E 6, os colonos viam o trabalho como uma coisa para etnias consideradas inferiores. Está falando da mácula do sangue dos portugueses. Caberia até de repente aos espanhóis, mas isso é uma outra ideia. É a escravidão étnica que inicia com os colonos portugueses. Então, vamos lá. Pode-se afirmar que 1, 3 e 4 refere-se à colonização inglesa na América do Norte. 1, colonização inglesa. 3, colonização inglesa. E 5, as 5 não, é colonização espanhola. Então, por conta desses 5 aqui, a questão está falsa. Que maldade, né? Beleza. 2, caracteriza a colonização portuguesa na América do Sul. Não, a colonização portuguesa é somente o 6. O 2 fala sobre a colonização espanhola. Então, vou botar aqui, ó, puxar uma setinha e colocar aqui, espanhola. 4 e 6, a colonização inglesa na América do Norte. 6 a gente acabou de ver que é quem? Portugal. Seria ali o trabalho da escravidão étnica.
E 4, sim, seria o inglês. Mas nesse caso aqui, tchau, tá falso. 1. Caracteriza a diversidade de colonos que chegaram às 13 colônias após o desembarque do navio Mayflower em 1620, referindo-se aí à colonização inglesa. Até aí, sim, verdadeiro. Os primeiros colonos eles têm a característica do 1. 3. A colonização portuguesa no extremo sul do Brasil. Não, a 3 a gente acabou de ver, cadê? É inglesa. Então, 3 é colonização inglesa. Cadê? Pronto. 3 é inglesa. A colonização portuguesa no sul do Brasil. 5. Descreve a forma como foram recebidos os colonizadores espanhóis no Peru. Não, nós estamos falando da Mesoamérica. Tudo junto, tá, pessoal? Parecendo que não. E o que é a Mesoamérica, Diego? É um mar. Nós estamos falando da colonização espanhola, só que ele errou o local. Não é Peru. É que é exatamente a região do que hoje é o México, na América Norte e Central. Então, falso. 2. Foi adotado pelos espanhóis nas Américas. Deixa eu confirmar aqui. 2. É o conceito da mitra. Massa. Então, 2 até aqui verdadeiro. Eu vou circular porque está verdadeiro. 3. Era uma forma comum de produção nas colônias do sul dos Estados Unidos. É o plantation. A gente viu isso, que é a monocultura do algodão, do fumo e do anil. Ótimo. E 4. Era a visão de boa parte dos colonizadores que chegaram ao Brasil. 4 não, desculpa, turma. 6. Era a visão de boa parte dos colonizadores que chegaram no Brasil justamente no início da colonização do século XVI. Ou seja, os 1500 até 1600. 1501 a 1600. É o cansaço. Toda a última questão tem umas falhazinhas dessas. Então, gabarito letra D. Qual é o erro do 1? 1 descreve claramente a variedade dos colonos ingleses. 1 está errado aqui já. 4. Era a visão de maior parte da colonização espanhola nas Américas. Tá? Deixa eu ver 4. 4 é o puritanismo. Então não pode não, porque os espanhóis eles eram extremamente católicos. Então 4 também está errado, 1 está errado. E 5 caracterizava a forma como foram recebidos os ingleses nas Antilhas. Nesse caso, não, são os espanhóis, na região da América ou da Mesoamérica. São os espanhóis. Então, nosso gabarito é letra B de bola. Então, fica aí. Espero que tenha sido contente. Eu gosto dessas questões, mas eu acho que ela pode confundir. E ela veio no final da prova, então pensa como ia ser arrastado, tá bom? Curta, compartilha para dar aquela moral. Espero, como eu disse, que tenha sido a contento. Bons estudos e até a próxima.